Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um aqui. Agradeço sempre por assistir os vídeos anteriores. Agradeço por compartilhar os mesmos e as devidas inscrições no canal. Lembrando que é o nosso meio que nós temos de expandir nessa mensagem a outras pessoas. Nós estamos falando agora, vamos falar hoje sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, nós já falamos em 2 vídeos anteriores, se referindo ao capítulo 1. Hoje concluímos, é um capítulo com bastante versículos, então fizemos em 3 partes. Aconselho a você olhar os 2 vídeos anteriores que estão ali no canal para pegar o contexto de toda a história. Então, nós vamos ler já imediatamente o Evangelho de Marcos, hoje, o capítulo 1, do versículo 29 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Do versículo 21, ao 45. Jesus expulsa um espírito imundo. Então, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos os admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Logo em seguida, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago, João e a sogra de Simão. Estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque eu conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-nos Simão e os que eles estavam, e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Amém? Nós podemos entender aqui, já no começo, que Jesus, ele opera 3 grandes maravilhas aqui, já no capítulo 1. Primeiramente, ele expulsa um espírito imundo, ele cura a sogra de Pedro e ele cura um leproso. Então, ele chega e entra em Cafarnaum de começo. E já no sábado, ele indo a uma sinagoga, começa a ensinar lá. Nós temos 2 coisas aqui a destacar. É um sábado, o sábado era sagrado para o judeu. Então, não poderia ele
está operando maravilhas num sábado. Mas Jesus estava fazendo essas coisas, né? E ainda mais na região mais pobre, então, daquela área, a região da Galileia. Ali começou o ministério de Jesus, onde estavam as pessoas mais necessitadas da época, onde havia uma pouca atenção do público religioso da época, onde estavam os mais desprezados, ao ponto de dizerem que dali não poderia sair nada de bom. Ali Jesus começa operando e se manifesta dentro mesmo da sinagoga, alguém que estava ali dentro, se manifesta nele um espírito imundo. E esse espírito imundo reconhece quem é Jesus, o Santo de Deus. Vejamos aqui então que mesmo para aqueles que Jesus veio, não reconheceram quem ele era. Ele veio para o povo de Deus, mas esse mesmo povo, muitos não reconheceram ele. E nós vimos aqui que os próprios espíritos imundos reconheceram a soberania de Jesus. É o que acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje não estão crendo em Jesus, enquanto que aqueles que não querem saber de Cristo sabem que ele realmente existiu e fez o que fez, mas por um motivo ou outro não querem seguir a palavra do Senhor. Mas reconhece a autoridade que Jesus tem e reconhece que muitas pessoas que se voltam para Jesus não fazem o que ele realmente diz. Você vê o texto primeiro aqui, que eles se apavoram com a autoridade que Jesus tem no falar. Por quê? Porque quando Jesus se expressava e falava, ele demonstrava ter uma autoridade que era diferente daquelas que tinham os escribas. Os escribas eram quem entendiam da palavra do Senhor na época e tinham o compromisso de propagá-la, divulgá-la, explicá-la. Eu creio que eles faziam isso, né? Sempre semelhantes uns aos outros, porque é como nos dias de hoje. Se você tem um ídolo na música, se você tem um ídolo no esporte, se você tem qualquer pessoa que você segue, você quer ser como ela. Mesmo um grande pregador, às vezes, prega uma palavra e faz com que várias pessoas venham a querer pregar como ele prega. Então não era diferente naquela época, né? Muitos queriam ser como os escribas e aprendiam desde pequeno a ser como eles e tinham uma forma de se expressar, mas de fato não aplicavam aquilo na prática. E é aí que vem a autoridade de Cristo. Ele tinha autoridade porque o que ele falava e ensinava, e esse era o seu ministério, ele cumpria em si mesmo. Então, se nós quisermos ter uma mudança de vida e força na palavra que sai do nosso coração, nós temos que entender que temos que fazer o que estamos dizendo, né? Temos que mudar e temos que exercer aquilo para que nós venhamos a ter uma autoridade. Não precisamos imitar ninguém, copiar qualquer tipo de pessoa que não seja Jesus Cristo, né? Deus, ele tem algo especial para cada um de nós. Deus tem um ministério para cada um de nós, uma obra a ser feita. E cada um é diferente do outro como ser. Então, que buscamos uma intimidade com Deus, né? E não copiar outras pessoas naquilo que elas fazem, porque isso é delas. Esse é o nosso primeiro grande conclusão nesse primeiro milagre de Jesus, aí, ele expulsando esse espírito imundo. Então, ele sai dessa sinagoga e ele vai diretamente para a casa de Simão de André, com Tiago e João. Lá está a sogra de Pedro enferma. Então, veja que Jesus não se detém apenas na sinagoga, ali onde estão os religiosos, não. Ele vai também na casa das pessoas e ali encontra uma pessoa com febre, uma pessoa doente, e opera mais um milagre. E se espalha durante a Galileia, ainda no mesmo dia, durante a tarde, muitas pessoas vêm com diversas doenças, enfermidades, possuídas, e Jesus vai curando ali todo mundo que se aproxima dele. Então nós vimos que o ministério de Jesus, em um dia só, quantas coisas foram feitas, e é assim que um cristão deve agir nos dias de hoje. Não deve descansar um minuto sequer e deve se voltar totalmente para a obra do Senhor se tiver um chamado que requeira que assim seja feito. 24 horas em serviço para Deus. Porque muitas pessoas precisam do conhecimento que talvez você tenha e você tem que dar isso de graça, porque de graça te foi dado. Nós vemos aqui então o complemento da obra perfeita na cura de um leproso, mas antes disso vamos ver o que diz no capítulo 35, ou melhor, no versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu,
e foi para um lugar deserto e ali ele orava. A primeira coisa que Jesus fez na manhã, após um dia que, fisicamente falando, deve ter sido muito fatigante, operando muitas coisas, ele foi cedo orar, manter a sua comunhão com Deus, se reforçar, porque o dia novo iria ter que acontecer as mesmas coisas que aconteceu naquele dia. Muitas pessoas iriam lhe procurar, ele teria que falar, ele teria que curar, ele teria que caminhar, então ele tinha que estar em perfeita comunhão com Deus, para que tudo aquilo que ele tinha de autoridade na sua voz não se perdesse. Então a primeira coisa que ele faz é orar. Vamos levantar e a primeira coisa a fazer, vamos orar a Deus, agradecendo por todas as coisas que hoje temos, agradecendo por vida que hoje temos, e mesmo pelas dificuldades e tribulações, porque tudo, se a gente entender que é remissão de Deus para o nosso crescimento, o que nós temos hoje, ou o que estamos passando, é para a honra e glória de Deus, e superando isso, nós vamos testificar que é possível, e outras tantas pessoas que sofrem aquilo que talvez você e eu possamos estar sentindo, sofrendo, é possível de superar. Então aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, ele dizia: se queres bem, podes me limpar-me, né? Ele sabia que talvez não era nem digno de ser limpo daquela lepra, mas Jesus, ele toma uma atitude e antes mesmo de curar, ele o toca. Ele estende a sua mão e o toca. Ele tocou um leproso antes de curá-lo. As pessoas nem se aproximavam de alguém com lepra, era contagioso, era considerado maldição da parte de Deus, a pessoa nem vivia perto das outras na sociedade. Mas Jesus, antes mesmo de curá-lo, o toca, demonstrando todo o seu amor. Então esse leproso é curado, e aqui algo acontece que é fantástico. No versículo 44, e assim encerramos: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Se nós voltarmos um pouco lá no começo, nós vamos ver que Jesus diz, né, que ele veio para propagar o evangelho. E que ele tinha uma autoridade. Ele tinha tanta autoridade que dentro da sinagoga, lá no começo, que nós lemos hoje, se manifesta um espírito imundo em alguém que estava lá dentro. Se alguém estava lá dentro, porque não tinha nenhuma falha física, e de certo era um frequentador assíduo, um conhecedor também, e se manifesta um demônio, esse demônio reconhece Jesus. Então Jesus aqui fala: ó, você vai e não fale para ninguém. Ele já sabe que ainda não é o momento de se espalhar da forma como se espalhava os feitos que ele fazia. O que era mais importante naquele momento era a propagação do evangelho. O evangelho não tinha sido escrito ainda, porque o evangelho era o próprio Jesus. Ele era a autoridade, ele escreveu dele mesmo, mas ele não veio para merecer nada que o povo já fazia, de acordo com a lei de Moisés. Tanto é que ele diz: vá lá e oferece a purificação, o que Moisés determinou. Ou seja, a lei tinha validade até o ponto de Jesus vir ao mundo, porque preparou o seu caminho. Mas agora chegou Jesus. E eles não aceitaram, muitos deles não aceitaram, crucificando e matando o Salvador. Algo que os demônios ali reconheceram: você é o santo anjo de Deus, você é o filho de Deus. Vocês entendem? Então nós encerramos aqui, né, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, com grandes ensinamentos. O Evangelho de Marcos, né, foi um evangelho escrito na época com foco no povo romano. E o povo romano era um povo de batalha, conquistador. Por isso nós vamos ver muita ação de Jesus. Já no primeiro capítulo já entramos em milagres. E ele curava doenças, ele expulsava demônios. E para terminar eu te digo, são duas coisas que são diferentes. Às vezes você tem uma doença física, você precisa de um remédio também, te ajuda. Mas não é questões espirituais. E às vezes são questões espirituais que você precisa de Jesus na vida para modificar tal situação. Então, não vamos generalizar as coisas, que tudo é obra do inimigo, ou que tudo é somente doença. Não, tem casos e tem casos. Nós vimos ali, havia se manifestado um espírito imundo dentro de um homem,
que aparentemente não era para ter porque estava dentro da sinagoga. Então Jesus o expulsou. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre, era uma doença, né? E Jesus ensinava com autoridade porque ele falava o que ele fazia. Então aqui nós encerramos, né? Vos convido a orar, né? Fica uma grande lição nesse capítulo, né? Vamos primeiramente, ao levantarmos, orar a Deus. E durante o dia, vamos manter nossa comunhão com Deus. Vamos buscar compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Nos aprofundarmos mais nos evangelhos. Conhecer Jesus. E em nome de Jesus, todas as coisas vão melhorar para você e para mim. Juntos somos fortes, somos um corpo unidos em Cristo. Te convido a seguir vendo os próximos vídeos, te convido a seguir compartilhando os vídeos, a se inscrever no canal e incentivar mais pessoas a se inscrever, para que juntos possamos ser canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Amém.